Oi, gente, bem também? Hoje eu vou ser direta e reta. Tanta coisa para a gente comentar, as manifestações de apoio ao presidente, as manifestações contra o presidente, suas nítidas diferenças, começando pelas cores predominantes e pelos comportamentos dos participantes, da forma que a velha mídia lixo divulga ambas, dando focos diferentes, mas vou ter que deixar para um outro vídeo. Hoje não dá para fugir de falar dessa CPI da farsa, do circo de horrores e do nível dos representantes que temos no Senado. Eu confesso que tem que ter estômago forte, saúde mental para aguentar tanta palhaçada e falta de respeito. Poucos posso dizer que se salvam e me representam. Um que tenho admirado a clareza, a postura, a ética é o senador Marcos Rogério. Então, se você já é inscrito no meu canal, obrigada. Mas se ainda não está inscrito, se inscreva no canal, curta, compartilha com os amigos, acione o sininho e deixa o seu comentário. Bora lá pro papo? Bora lá! É inaceitável que essa CPI continue com esse comportamento e ninguém dê um basta. Essa CPI não existe para ouvir a verdade, para descobrir os verdadeiros culpados por tantas mortes nessa pandemia, porque eles já sabem quem são, não querem saber onde foram parar os 120 bilhões de reais do governo federal enviado para os estados e municípios, porque eles já sabem onde foram e quais governadores desviaram ou fizeram mau uso desse recurso. Eles não querem admitir que o lockdown matou mais que salvou vidas, porque sabem que o estado de São Paulo é campeão em lockdown e tem o maior número de mortos, como os estados que aderiram também ao lockdown. Então, eles sabem quem são os responsáveis por essa barbaridade. Não querem admitir que o tratamento precoce teria sim salvo vidas, mas querem ir contra estudos científicos e depoimentos de médicos, especialistas, pesquisadores, só porque o presidente Bolsonaro é a favor. Eles querem desacreditar o Bolsonaro, colocar no peito dele um carimbo de culpado pelas mais de 400 mil mortes. Isso é terrível, ouvir por horas senadores transvestidos de inquisitores atacar e desrespeitar os depoentes, principalmente as mulheres, tentando conduzir e induzir convidados a dizerem somente o que eles querem ouvir e que seja contrário a Bolsonaro para validar um relatório que já está pronto antes mesmo do início dessa CPI. O ex-ministro da Saúde, o Pazuello, depois com habeas corpus para poder se proteger de ataques, deu um show de conhecimento, derrubou várias narrativas preparadas pelos inquisitores, irritou os valentões, que se viram desarmados. Mas, claro, foi acusado de mentir na CPI. Já estava decidido precocemente que ele seria, ao final, indiciado. A doutora Mayra Pinheiro, secretária do Ministério da Saúde, ela foi bombardeada cruelmente, impiedosamente, resistiu bravamente aos ataques, deu uma aula de conhecimento, de resistência, de paciência, o que eu não teria tido. Meu sangue italiano fala mais alto. Senti vontade muitas vezes de adentrar na tela do computador, invadir aquele circo, pegar um pelo pescoço. Mas ela foi brilhante, com todo equilíbrio, comprovou através da ciência, deixou claro para quem quisesse ouvir onde foram os erros e de quem é a responsabilidade pelas quase 500 mortes nessa pandemia.
comprovou com fatos como o governo federal foi atuante sim e como montou uma operação de guerra para acudir a população abandonada de Manaus por incompetência do governo de Manaus. A gente para atender as pessoas que estavam lá em Manaus precisando? Sim. Sim? Sim. Nós levamos 347 profissionais de saúde de outros estados, profissionais que nós deslocamos do Brasil inteiro, médicos que ficaram 3 meses em Manaus, custeados, pagos com recursos próprios do Ministério da Saúde para socorrer Manaus. Todos esses mais de 300 profissionais, senador, foram treinados por nós, fizeram sequência rápida de intubação no local. Nós ficamos 90 dias com esses profissionais lá. Como encontrou a saúde um caos. Em contrapartida, nós estamos vendo senadores dando show de ignorância, prepotência, tentando desconstruir imagens de pessoas íntegras, profissionais respeitados mundialmente por não validarem a opinião deles ou por não dizerem o que eles querem ouvir. Nessa terça-feira, passaram de todos os limites. O que eu assisti foi um massacre contra a doutora Nisa Yamaguchi, interrompido o tempo todo. Ela não conseguia concluir um pensamento, uma fala. Ela tinha quase que implorar para responder. Foi chamada de mentirosa o tempo todo. Vamos ver um vídeo. Quem fala baixo, de uma forma bastante calma, parece que passa mais credibilidade. Na realidade, quem está nos vendo nesse momento, eu peço que desconsidere as questões que ela diz aqui em relação à vacina. Desconsidere o que ela está dizendo em relação à vacina. Ela não está certa. Eu não sou médico, não sou. Mas vacina, desde que a gente tem por gente, vacina sempre preveniu. É melhor prevenir do que remediar. Isso é histórico, doutora Anísia. Perfeito. Isso é histórico, não é de hoje. Então, a sua voz calma, a sua forma de falar, convence as pessoas como se a senhora estivesse falando a verdade. E eu sou presidente da comissão, doutor Marco Rogério, e eu estou alertando que a senhora será convocada novamente para cá. E não mais convidada. Eu queria... A senhora me desculpe, mas essa voz calma convence as pessoas que estão nos vendo. Então, quem está nos vendo nesse momento, não acreditem nela. Senadores colocando sua capacidade e competência médica em dúvida. Quem são eles? Fizeram uma acariação com entrevistas dela mesma, que ela concedeu anteriormente às mídias, e mesmo ela explicando, confirmando suas falas, ela foi acusada de mentir. Eles queriam um sim ou não como resposta naquilo que não é possível responder com um sim ou não. Uma tentativa nítida de Renan Canalheiros de induzir uma resposta para incluir no relatório final e comprometer o governo federal. Vamos ver só alguns momentos, porque teríamos que fazer um vídeo de horas para mostrar tanto desrespeito. O senador Otto Alencar, que tentou humilhar a doutora Nisa Yamaguchi, que já tinha respondido a ele que o exame era o neutralizante, e ele insistiu em dizer que ela não sabia qual era, que ela não respondeu. Depois pergunta a que grupo pertence a Covid-19 e ela responde a coronaviride. E ele diz que ela não sabe de nada, que nem estudou, que a Covid pertence à família dos beta-coronavírus. Só que quem não estudou foi o senhor senador Otto, porque a Covid é da família do coronaviride, como respondeu a doutora, e o beta-coronavírus é apenas o gênero. Um comportamento totalmente ridículo e desnecessário. Ouça só. Imunidade ou não. Você não vai dizer qual é o exame, só dizer, não precisa explicar. Só dizer qual é o neutralizantes, né? Qual? Anticorpos neutralizantes. Mas eu preciso responder não quero. Primeiro só tem que me responder qual é o exame de escolha para identificar se o paciente desenvolveu imunidade celular ou não.
Porque a imunidade tem que ser celular. A senhora sabe que tem que ser celular, né? Exames para isso. Qual é o exame, doutora? Eu não estou dizendo que imunidade de rebanho é algo que a gente deva não, a senhora se caracterizar. Diga qual é o exame, por favor. E a imunidade de rebanho, não, doutora, a imunidade me celular, responda qual é o exame. São testes celulares para se avaliar se por acaso a pessoa já tem imunidade e tem os anticorpos neutralizantes. A senhora vai dizer qual é o exame que prova que o doente está com imunidade ou não? A senhora vai ter que dizer. Por favor. Qual é o exame que, se fazendo, comprova que o paciente tem imunidade celular ou não? Diga o nome. A senhora não sabe, doutora. É o exame para identificar anticorpos neutralizantes, doutora. Mas eu expliquei. A senhora não sabia, doutora. Neutralizantes. A senhora tinha que ser oncologista, imunologista, mas tinha que entrar em infectologia. Agora, você me dá licença, eu preciso responder a uma série de acusações. Eu não queria constranger a senhora. Eu preciso mas a senhora não sabe responder absolutamente nada. Ouvindo. Agora ela vai responder para você. Eu fiz um testezinho simples com ela. Qualquer criança, qualquer menino de segundo ano, terceiro ano, eu fui professor de química. A senhora brincou com a saúde do povo brasileiro, falando em imunidade de rebanho, hidroxicloroquina, tratamento precoce, uma receita no Ministério da Saúde de forma institucional para as pessoas tomarem o remédio. Olha o absurdo. O senador Otto critica a doutora por indicar hidroxicloroquina. Fala do amigo médico desavisado que morreu ao usar. Mas ele, Otto, indicou ao amigo senador quando ele teve Covid. Vamos ver o vídeo na sequência. A senhora sabe quantas pessoas morreram, doutor? Eu faço com meu coração cortado, doloroso. Eu perdi um colega meu, desavisado, doutor Gilmar Calazan Lima, que não sabia que tinha arritmia, tomou hidroxicloroquina, tinha um espaço QT longo e morreu, parada cardíaca e respiratória. A senhora contribuiu para botar no teste COVID hidroxicloroquina para o Brasil tomar. O presidente da República levantou a caixa, toma aqui. Criticou a doutora por defender o tratamento precoce com cloroquina, mas indicou ao senador Marcos Durval quando o mesmo teve Covid-19. Vamos conferir, eu trouxe o vídeo aqui. Foi detectado ano passado com Covid, foi detectado clinicamente, me ligou e me receitou hidroxicloroquina. Só que eu falei para ele, Otto, meu médico já me receitou, agradeço o carinho e tal. Então, na época ele me receitou, hoje a fala dele é totalmente contrária. Assistimos um senador como um certo bosta que não sabe nem quais países fazem divisa com o Brasil. Na mente dele, construiu um muro entre o Brasil e o México. O senador interrompendo, questionando a veracidade das informações dadas pelas profissionais, como se fosse um expert, mas nitidamente sem nenhum conhecimento do que está falando, apenas para constranger, intimidar as depoentes. Nós estamos vendo um presidente, o senador Omar Aziz, atuando como julgador, como advogado de defesa, quando interessa a ele, tratando com cortesia os convidados que compactuam com suas narrativas, tipo o presidente do Butantan, e defendendo o calça apertada. Os demais depoentes intimidando, ameaçando, constrangendo, batendo boca com os senadores que ousam defender os depoentes. Ele que deveria estar sendo julgado e até preso junto com a esposa e os 3 irmãos por crimes de corrupção na saúde, enquanto ele foi governador do Amazonas. Renan Canalheiros, campeão de processos com nítidos interesses pessoais nessa CPI, petulante, arrogante, cometeu a maior barbaridade quando comparou a CPI do circo com o que houve com os judeus no Holocausto. Mereceu até uma nota de repúdio da Confederação Israelita. O tempo todo tentou conduzir e forçar respostas da doutora Anisa sobre tratamento precoce, vacinas e sobre uma possível tentativa de mudança de bula da cloroquina por decreto do presidente, que, segundo a doutora, nunca existiu. Vamos ouvir.
Doutora Anísia. Exatamente. Objetivamente, existem dois lados. A medicina da prevenção, que é a vacina, e aí a medicina do tratamento, que é o tratamento. Então, são coisas diferentes. Uma pergunta. Só um minutinho, Só não se deve dizer que é a única saída. Eu vou pedir... De quem foi a ideia, já que Vossa Senhoria foi quem defendeu... Não houve minuta de bula, senhor senador. É isso que eu estou querendo dizer. Não é isso que eu estou perguntando. E eu não participei de nenhuma minuta. A senhora, desculpa, a senhora já disse que não minutou. Não minutei. Não minutou. Não minutei. Não perguntamos sobre isso. Eu não minutei. A senhora minutou ou não minutou? Não minutei. Não minutou. Não tenho essa... Então, de quem foi a ideia, já que Vossa Senhoria estava na reunião e foi quem precipitou a tomada de decisão? Mas acontece que do gabinete paralelo. Não houve. Esse não era um gabinete paralelo, era um gabinete oficial. Como se a senhora não era oficialmente indicada para participar de nada? Eu fui convidada, existe a posição de convidada científica para a reunião. A senhora nega que não minutou. E não houve nenhuma tentativa de decreto de mudança de bula nessa ocasião. O que nós estamos assistindo é uma vergonha. É até difícil de acompanhar tamanho o desconforto que a gente sente em ver o ambiente tóxico e os ataques. Mas vou continuar a assistir para trazer para vocês o olhar que não é o olhar cego e boçal desses membros da CPI do Circo de Horrores. E nem informação deturpada que a imprensa lixo divulga. Mas antes eu vou comprar mais antiácidos. Os meus eu usei todos ontem, assistindo essa CPI de dar nojo. Por hoje é só.